Como Heleno de Freitas morreu? Heleno de Freitas foi um dos jogadores mais talentosos e controversos da história do futebol brasileiro. Conhecido como Príncipe Maldito, Heleno era um centroavante talentoso e carismático, que marcou época jogando pelo Botafogo durante a década de 1940. Além de sua habilidade técnica e capacidade de marcar gols, Heleno era conhecido por seu temperamento explosivo e comportamento fora de campo. Heleno de Freitas nasceu em 12 de fevereiro de 1920, na cidade de São João Nepomuceno, em Minas Gerais. Ele era filho de Oscar de Freitas, um empresário que atuava no ramo do açúcar e do café, e de Maria de Freitas, uma dona de casa. Diferente de muitos jogadores de futebol, Heleno teve uma infância com muitos luxos. Seu pai, como um grande empresário, proporcionou para ele e para seus 5 irmãos tudo do bom e do melhor. Heleno era o filho mais novo do casal Freitas, o que ajudou para que ele fosse ainda mais paparicado por sua mãe, que desejava que ele no futuro se tornasse um advogado ou médico. Porém, o futebol começou cedo na vida do jovem que em 1927, aos 7 anos, já estava jogando no time infantil do Mangueira Futebol Clube. Tudo aparentava que a infância de Heleno se desenvolveria em sua totalidade em sua cidade natal, porém em 11 de novembro de 1931, seu pai seu Oscar acabou falecendo, após contrair uma pneumonia. Pouco tempo depois, sua mãe decide se mudar para a capital federal, e junto com ela Heleno também se muda. Essa mudança na adolescência foi fundamental para que o jogador se tornasse um futebolista. Em 1935, aos 15 anos de idade, Heleno se tornou torcedor do Botafogo, após acompanhar a conquista do tetracampeonato carioca. Empolgado com a atmosfera que presenciava em toda a cidade, Heleno resolve virar sócio do Botafogo. Além de frequentar o clube do Botafogo, o jogador aproveitava a vida na cidade maravilhosa da melhor forma possível. Sua mãe, assim que chegou ao Rio de Janeiro, matriculou no Colégio São Bento, que atendia só meninos. Para suprir a falta de contato com as mulheres, ele começou a realizar passeios pelo Rio de Janeiro, dando preferência às praias. Foi na praia que Heleno começou de fato sua carreira no futebol, jogando futebol de areia pelo Posto 4, em Copacabana. Seu treinador era Neném Prancha, que era conhecido por descobrir jovens talentos, levando os jogadores das areias para os gramados. Seu período nas areias não durou muito tempo, já que o jovem se destacou e foi colocado no juvenil do Botafogo, se tornando campeão juvenil em 1935. Após a vitória do campeonato, o Botafogo acaba fechando seu setor juvenil, e Heleno se transfere para o Fluminense. Foi no Fluminense que ele foi colocado para atuar no ataque, posição que o fez se tornar o destaque do time. Ele permaneceu jogando pelo tricolor carioca até 1939, mas mesmo ainda jovem já apresentava comportamentos negativos que o acompanharam por toda a sua carreira. Seu principal problema era seu comportamento explosivo dentro de campo que desagradava a diretoria do Fluminense. Em 1940, ele volta para o Botafogo, e assina um contrato para jogar no clube. O contrato só foi assinado após o Botafogo deixar estipulado que o futebol não iria prejudicar seus estudos, e Heleno, ao mesmo tempo que jogava pelo Botafogo, cursava Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito do Rio de Janeiro. Sua estreia ocorreu neste mesmo ano, quando ele substituiu seu ídolo de juventude, Carvalho Leite. Nos 10 anos que permaneceu jogando no Botafogo, Heleno de Freitas se tornou um ídolo da torcida, se destacando como um dos maiores artilheiros da história do clube, marcando 204 gols em 233 jogos. Apesar de seu talento inegável, Heleno não conquistou títulos importantes pelo Botafogo. No entanto, ele foi artilheiro do Campeonato Carioca em 1942 e do Torneio Municipal em 1943, 1944 e 1946. Neste período, a vida de Heleno foi dividida entre o futebol e suas atividades extracampo. Em dezembro de 1946, ele formou-se bacharel em Ciências Jurídicas, para a felicidade de sua mãe. Ele também tinha uma vida social muito intensa. Heleno era um verdadeiro galã, sempre cercado por admiradores e frequentava os bares e clubes mais luxuosos do Rio de Janeiro. Sua presença chamava atenção onde quer que fosse, e ele era frequentemente visto em festas e eventos sociais. Heleno tinha uma personalidade carismática e atraía muitas mulheres, o que aumentava ainda mais sua fama.
Em 1948, Heleno casou-se com Ilma Lisboa, e logo após seu casamento, o jogador se transferiu para o Boca Juniors, após uma negociação que envolveu uma quantia significativa para a época, algo em torno de 600 mil cruzeiros. A transferência foi motivada tanto pelo desejo do jogador de buscar novos desafios, quanto pela insatisfação do Botafogo com sua vida boêmia e comportamento explosivo. No Boca Juniors, Heleno teve um início promissor, mas sua passagem pelo clube argentino foi marcada por altos e baixos. Ele jogou apenas 17 partidas e marcou 7 gols. Apesar de seu talento, Heleno enfrentou dificuldades de adaptação e problemas de relacionamento com dirigentes, membros da comissão técnica e companheiros de equipe. Em abril de 1949, após uma série de desentendimentos e insatisfações, Heleno deixou o Boca Juniors e retornou ao Brasil para jogar no Vasco da Gama. No Vasco, ele conquistou o Campeonato Carioca de 1949, mas sua carreira continuou a ser marcada por controvérsias e problemas pessoais. No ano seguinte, nasce seu primeiro e único filho, que recebeu o nome Luiz Eduardo, e pouco tempo depois ele se separa de sua esposa, após 3 anos de união. Nos próximos anos, mesmo chegando na maturidade, o comportamento de Heleno de Freitas pouco havia mudado, e seus problemas dentro e fora de campo continuaram prejudicando sua carreira. Em 13 de março de 1950, ele vai jogar no Atlético Júnior de Barranquilha, após tentar agredir o técnico que o comandava no Vasco da Gama. Seu período na Colômbia foi curto, de apenas uma temporada, e essa transferência pode ter lhe custado uma convocação para a Copa do Mundo de 1950. Ao voltar para o Brasil, ele retorna para o Vasco da Gama, depois vai para o Santos onde jogou apenas uma partida. Sua última tentativa de continuar jogando foi no América do Rio de Janeiro, mas sua saúde já estava comprometida. Heleno havia contraído sífilis, ainda quando iniciou sua vida sexual. A doença demorou para se manifestar e não foi tratada adequadamente, evoluindo ao longo dos anos, afetando seu sistema nervoso. Heleno começou a apresentar sintomas como perda de peso, dores musculares e confusão mental, o que afetou significativamente sua carreira e vida pessoal. Em 1953, Heleno foi internado na Casa de Saúde São Sebastião, em Barbacena, Minas Gerais, onde passou seus últimos anos de vida. A doença e os tratamentos da época, que incluíam o uso de mercúrio, agravaram seu estado de saúde. Durante esse período, Heleno apresentava sintomas como mania de grandeza e discurso sem nexo, o que tornava o convívio com ele cada vez mais difícil. Ele permaneceu se tratando por 4 anos, no sanatório em Barbacena, até que numa manhã o enfermeiro da instituição foi levar-lhe o café da manhã e o encontrou morto. Heleno de Freitas morreu no dia 8 de novembro de 1959, devido a complicações relacionadas à sífilis. Ele estava com 39 anos. O corpo de Heleno foi velado e enterrado em sua cidade natal, São João Nepomuceno, onde ele nasceu e passou parte de sua infância. A cerimônia foi simples, mas carregada de emoção, refletindo a vida intensa e conturbada do jogador. Heleno de Freitas é um exemplo de como o talento e a personalidade podem se entrelaçar para criar uma figura inesquecível no esporte. Seu legado continua a ser celebrado e lembrado por fãs e historiadores do futebol. E foi assim que Heleno de Freitas morreu. Se você gostou, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.